Então é isso, pessoal. Muito bom dia a todos que estão acompanhando esse nosso primeiro programa aqui, Papo de Gestor. Já começo aqui essa conversa com uma frase grandiosa do 40º presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que disse assim: o maior líder não é necessariamente aquele que faz as maiores coisas, é aquele que faz com que as pessoas façam coisas grandiosas. E por conta disso, estou com 3 pessoas aqui fantásticas, cada uma nas suas áreas. Também todas trabalham com tecnologia, com pessoas, com procedimentos. Pessoas aqui que vão trazer muita informação, muita novidade. E detalhe, um dos convidados já disse assim que tem uma informação revolucionária para trazer. É um segredo. Na área de advocacia, exatamente, é um segredo, né? Então vamos apresentar aqui primeiramente Andréa Andreatta, Preâmbulo Tech, né? Representando essa empresa que há anos já lida no mercado jurídico, né, Andréa? Seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. Obrigada, Elza aí. Muito bacana estar participando desse podcast. E sim, Preâmbulo Tech, fazemos 34 anos este ano. Agora em setembro a gente faz 34 anos e estamos aí, né, só trazendo tecnologia e buscando conectar os advogados aos clientes deles. Que bacana, André, isso aí, que bacana, que legal, né? 34 anos aqui, ninguém, na verdade, tem nessa mesa aqui, né? É tudo para baixo de 34 aqui, né? Isso. Claro, sim, óbvio. Tá certo, nós temos também o Maurício. Não era nem nascida quando a Preâmbulo foi fundada. Não era nem nascida quando a Preâmbulo foi fundada, exatamente, não. nem eu também, né? Maurício Moraes diz que é CEO, presidente, diretor e também faz o operacional lá do cálculo jurídico, é isso, Maurício? É isso aí. Cálculo jurídico, pensou em cálculos jurídicos, pensou no cálculo jurídico. Eu tô aproveitando aqui no podcast, né, pessoal? Dá pra fazer aqui um merchan, não tem problema nenhum, Falaram que dava pra dizer o que quisesse aqui, então... O que quisesse, na hora que quisesse, né? Só... Eu tô curioso pra saber o segredo que ele falou que ele tá guardando. Esse é o cara, Samuel, que falou que tem um baita de um segredo aí que vai revolucionar. Estamos curiosos aí, né, Samuel? Já deixou todo mundo aí esperando, hein? E já aproveitando aqui, não menos importante, né? Nome do meu filho, primeiro filho, inclusive, Samuel Candea. Acertei o sobrenome? É isso aí. Muito bem. Ele, diretor de uma mega empresa multinacional aqui, que é de Curitiba, Law Vision. Que trabalha com o quê, Samuel? Análise de dados. Olha só, coisa importante. Então, obrigado aí, é um prazer estar aqui só no meio dessas feras aqui pra gente bater um papo sobre tecnologia e gestão e tantas outras coisas importantes aí da nossa área jurídica, que com certeza vai ser um tempo muito legal aí com vocês. E esperando o grande segredo aí, né? Agora fiquei curioso, né? Pois é, pessoal, aguarde. Se você tá assistindo esse podcast aqui, seja no Spotify, seja no YouTube aqui, vendo a gente, pessoal, aguarde, espera aí, não avança, porque tem muita informação valiosa que a gente vai trocar com vocês, dicas, informações, porque, vamos ser sinceros, esses convidados aqui, eles gerenciam com perfeição a equipe deles. Então, muita coisa aqui que a gente vai conversar sobre essa gestão. Isso é um papo de gestor, literalmente, né? Agora, vamos direcionar um pouco a conversa aqui. Tem muita coisa que a gente vai falar sobre tecnologia, mas uma pergunta que eu lanço aqui logo de cara já, tá? Não tem botãozinho para bater resposta certa e resposta errada aqui, Quais são as ferramentas hoje que vocês utilizam nas empresas que vocês atuam, né? Nas lideranças que vocês assumem hoje, que vocês acham indispensável? Como que vocês encaram isso? Ferramentas são importantes? Não são importantes? É bacana mais a questão de procedimentos? Explica um pouco pra gente aí, pessoal. Olha, eu acho que mais importante do que as ferramentas são as pessoas, óbvio, né? E o treinamento das pessoas e a padronização do que as pessoas fazem e toda a metodologia que tem de novidades e tudo que tem pra gente poder aplicar é através da tecnologia. Muita coisa a gente faz one on one, a gente faz direto com as pessoas, mas acho que a tecnologia tá aí justamente pra gente ajudar, né, o nosso time a produzir mais, produzir melhor. Então ele é um elo, na minha opinião, entre o gestor e o cliente. Estão as ferramentas de tecnologia. Então, assim, a gente usa
muita coisa, né? São CRMs, são sistemas de gestão, ERPs, ferramentas de gravação de voz, de vídeo, é muita coisa, né? É um pool de soluções hoje que a gente utiliza que nos dão, acho que esse embasamento, sabe? Pra gente poder fazer essa gestão com o nosso time. Andréia, muito humana, já puxou pro lado das pessoas, né? E não tá errado, né? Eu acho que é por aí, começa com as pessoas. E eu até tava conversando com a Andréia um pouco antes de a gente começar aqui, em relação aos processos, né? Que além das pessoas, eu preciso ter os processos bem estabelecidos, né? E as ferramentas, elas vêm para ajudar e acelerar esses processos, otimizar, né? Então, se eu tenho pessoas ali que estão bem preparadas, bem treinadas, como bem colocou a Andréia, e os processos bem estabelecidos, eu posso começar até mesmo com o Excel ou no papel, né? A ferramenta, ela vai otimizar, né? Uma coisa que tem que vir primeiro. Exatamente. Né? Que é essa consciência do que precisa ser feito e pessoas capacitadas para que elas possam fazer isso acontecer. E daí, aí abre um mar aí de possibilidades com as ferramentas. Hoje a tecnologia, ela nos ajuda em praticamente todas as tarefas que a gente faz, né? Que a gente executa aí com os nossos times, com a gestão, com nossos clientes, marketing, enfim, né? Existem milhares aí de ferramentas, mas não adianta eu usar nenhuma delas se eu não tiver, né, com as pessoas preparadas para isso e com a clareza, né, dos processos. Acho que aí tá um ponto aí que faz toda a diferença, né? Bacana. Esse ponto que vocês colocaram é muito legal, porque existe para alguns gestores um problema que é achar que vai achar a ferramenta perfeita que vai resolver os problemas, né? Tem aquela frase, né, que o pessoal diz, para quem tem um martelo, tudo é prego, né? Então o cara vai lá, compra o martelo mais top e sai procurando prego para bater. Então, a questão das ferramentas também. Às vezes o gestor tem mais tempo para pesquisar, tá? O pessoal que está em contato com o problema, de fato, está ali no dia a dia, está no operacional, né, olhando para o problema ali, concentrado. E daí o cara traz aquela ferramenta e acha que, não, agora sim, problemas resolvidos. E não é assim que funciona, né? A gente sabe bem que o que vai acabar acontecendo é que o pessoal do operacional vai dizer, não, tá bom, deixa aqui a ferramenta aqui do lado, que depois eu vou olhar e tal. Aí acaba virando motivo de cobrança até, né? Poxa, eu trouxe um negócio que ia resolver o problema de vocês e ninguém tá usando e tal. Mas parte eu acho que é o caminho contrário, né? Primeiro você entende o problema, depois você vai buscar a ferramenta que resolve aquele teu problema. Às vezes não é um martelo, às vezes é uma marreta que você precisa. Então, primeiro analisar o problema para depois ir buscar ferramentas, né, para resolver. Não, Maurício, você está completamente corretíssimo, né? As falas de vocês de uma forma geral. Porque pessoas são importantes, extremamente importantes, né? Antigamente, até, se a gente for analisar o início da gestão, as pessoas não eram o foco da operação. É que nós somos empresas de serviços, né? Empresas de serviço, o capital mais valioso que tem são as pessoas, né? Agora, as pessoas acham também, os gestores, que ferramentas tecnológicas vão resolver todos os problemas. Ou que eu vou pegar uma ferramenta pronta no mercado e vou adequar ao meu negócio e ela vai estar pronta já. Eu sempre vou ter que parametrizar. Eu sempre vou ter que fazer um trabalho humano ali dentro da ferramenta para eu poder ter o resultado que ela proporciona, né? Senão não tem segredo. Não existe nenhuma ferramenta prontinha para o meu negócio, para o teu negócio, para o teu negócio. Você falou uma coisa assim, né, muito cirúrgica, Andréia. Sempre vai precisar fazer ajustes, sempre vai precisar fazer o equilíbrio, inclusive, ali, né? Criei uma ferramenta, Maurício. Criei uma ferramenta para o meu escritório, criei uma ferramenta para o meu departamento aqui. Não, tá perfeito. Não. E aí tem uma questão bem importante também, que é o processo de escolha da ferramenta que você vai utilizar, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, porque existem milhares de ferramentas aí disponíveis e
o meu negócio, os meus processos, a minha empresa, ela tem uma cultura, ela tem um jeito de acontecer os processos, e eu preciso entender qual é a ferramenta que vai realmente fazer sentido, estar alinhado com a maneira com que a minha equipe trabalha. Claro que vai ter que ter alguma adaptação em muitos cenários aí, mas eu não posso, né, ter uma ferramenta muito engessada se eu trabalho com metodologias ágeis, né? Então eu tenho que ter esse entendimento. Então na hora de escolher, eu tenho que colocar tudo isso aí na balança, né? Eu não posso ir pelo pitch mais bonito, sales pitch ali, que me convenceu, e o melhor preço, né? Muitas vezes o erro já começa aí, eu olho só pro preço e eu não faço essa análise, né, pensando também na minha equipe, em quem vai utilizar. Né? Então, eu preciso entender a realidade do que a ferramenta está oferecendo e a realidade do que como a minha equipe vai utilizar essa ferramenta. Então, quando eu mesclo aí, tem mais chances de eu acertar aí nesse processo da implementação, né? Porque sempre existe uma resistência na mudança, né? Então, você está acostumado a fazer o processo de um jeito, você vai trazer uma ferramenta nova, a tua equipe vai ter que se adaptar, né? Então, se eu já estou bem alinhado, né, com a expectativa ali do que eu quero, que eu preciso, e essa ferramenta faz sentido, e eu consigo sensibilizar as pessoas que vão utilizar, aí eu tenho mais chance de ter sucesso, né? Uma coisa que eu acredito que falta nas empresas e nos escritórios de advocacia é uma cultura de rascunho, de testes. Porque quando a pessoa acha a ferramenta, beleza, eu vou escolher uma ferramenta aqui, levantei prós e contras, é essa. Só que na realidade a teoria é diferente, né? Então na hora de implantar, na hora de brincar, de mexer com ela ali, começam a aparecer os problemas. Então, parece que existe uma necessidade muito grande, assim, escolher a ferramenta, agora vamos implantar full, total. Todo mundo tem que usar essa e acabou. Não dá chance do pessoal dar uma brincada na ferramenta, fazer um rascunho ali, fazer umas coisas erradas na ferramenta, né? Rabiscar mesmo. Então, deixa o estagiário usar, sabe? É aquela coisa, se você não tá seguro em deixar o estagiário usar, é porque você tá indo tá muito séria a coisa já, né? Então deixa o pessoal utilizar a ferramenta, deixa um tempo ali a coisa, faz um teste, sem expectativa, né? Porque geralmente o que acaba acontecendo é isso. Vou trazer uma metodologia para a empresa, vou trazer uma ferramenta. Aí já vem com a expectativa lá em cima, né? Pô, isso aqui vai mudar tudo. Aí quando você aplica, aí na hora às vezes até dá resultado, porque você tá observando ali, né? Naquele momento a expectativa de todo mundo tá alta, tá todo mundo andando aquela milha a mais ali para fazer a coisa funcionar. Mas daí passa um tempo, né? Entra em regime a coisa, daí passa 6 meses, aí já degringola, aquela coisa já fica de lado, surge um monte de problema. Então, pelo menos na minha empresa, nós temos uma cultura muito de testes. Então, vou dar uma brincada, vou tentar fazer aqui um experimento pequeno, que se der errado, tudo bem. Então, é isso também, você tem que montar o experimento para que, caso dê errado, ninguém fique muito triste, não cause um prejuízo muito grande, o custo não seja tão alto, e depois você vai partindo. Então é a integração contínua, né? Samuel comentou sobre os métodos ágeis. Essa é a filosofia de você ir integrando aos poucos, né? Não chegar dando uma paulada de uma vez só. E eu acho também que a gente busca hoje soluções muito deve buscar, na verdade, soluções bem especializadas, né? Então, por exemplo, dando um exemplo para vocês da minha operação lá de vendas. Uhum. Pesquisei sistemas de gestão, né, de CRM, né, de funil. Não existe nenhum pronto com funil que caiba para mim, que caiba para o meu time. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que fazer estudos, experimentos, a gente vai ter que testar e adequar o funil que a gente precisa fazer, e ele vai mudar. Daqui semana que vem ele muda, mês que vem ele muda. Então, o que a gente está buscando? Cada vez os sistemas eram mais generalistas, na minha opinião. Agora, o que está fazendo? Tem mais especialistas. E isso é bom pra gente, porque tem toda uma expertise ali por trás que já vem embutida dentro da plataforma, dentro da ferramenta, que é o que a gente tem feito na Preâmbulo. A gente acredita
que se a gente trouxer a expertise, trouxer a experiência nossa, a experiência de outros clientes numa determinada carteira, numa determinada forma de atuação do escritório da advocacia, trazendo agora aqui já para o escritório, é isso que faz a diferença, porque sistemas, plataformas, tecnologia está cheio no mercado, cheio, tanto para a gente usar nos nossos times como gestores, quanto nas soluções que a gente proporciona, que a gente oferece para o mercado jurídico, né? Então, eu acho que esta aí é a grande diferença. Você incluir a tua expertise, você incluir o que você tem de melhor dentro da tua plataforma, para o cliente ter o menor trabalho possível para operacionalizar aquilo que ele precisa. Então, não existe um CRM com funis de vendas prontos já, mas ele vai ter sugestões de etapas. Se eu quiser seguir aquele, eu tenho, né? Senão eu faço os meus. E é exatamente o que a gente faz com o CPJ também, né? É um sistema de gestão que é como ele é, mas tudo que a gente pode oferecer ali, que se adequa à operação, são 34 anos de estudo, de demanda, de necessidade aplicada dentro de um sistema. Então, eu acho que isso faz a diferença. Não é só a tecnologia, a expertise que tem hoje oferecida dentro das soluções tecnológicas. É até um ponto, né, Andréia? Que a gente pode observar é até seja o sistema, seja, né, a ferramenta, o recurso que a gente vai utilizar, às vezes feito sob medida, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, puxa, tem o sistema aqui que não me adequei, o outro é muito difícil, o outro talvez é mais complexo, né? Não existe sistema perfeito hoje no mercado. Não. Eu tô aqui, na frente, de 3 especialistas, né? Cada um nas suas respectivas empresas aí que trabalham com software, trabalham com produtos, e falo, não existe hoje sistema perfeito no mercado. Agora, partindo pro sistema que você modela segundo a tua necessidade, também ele não vai ser o sistema perfeito. É como se fosse uma roupa, né? A alfaiataria. Vou lá, faço um terno para mim, só que passa um tempo, a minha necessidade pode mudar, pode ser que eu engorde, pode ser que eu emagreça, comece a fazer ajustes, né? E às vezes os ajustes também posteriores não ficam bons. Você vai lá, por exemplo, você acaba diminuindo muito de tamanho, né, Samuel? Aí você vai lá, arruma o paletó, arruma a camisa, tenta ajustar, não fica legal, não fica como original, né? Então... E aí a gente tem uma vantagem dos especialistas, porque quando ele é especialista, como a Andréia falou ali, de buscar soluções especialistas, você tem muito mais velocidade para se adaptar às mudanças. Exatamente. E as mudanças estão acontecendo de forma cada vez mais rápida, né? Então, é importante a gente... Também como fornecedores, né, como a gente trabalha com esses produtos, a gente tem que estar sempre antenado. O que está acontecendo? Quais são as tendências? O que o mercado está pedindo? Como que eu posso encurtar esse tempo, né, para desenvolver algo que vai atender às necessidades atuais dos meus clientes, né? Então, esse radar, ele tem que estar constantemente ligado, né? A gente tem que estar antenado. E se eu quero abraçar o mundo, eu não sou um especialista, eu quero abraçar o mundo, eu não vou conseguir. Não existe braço, não existe quem consiga fazer de tudo bem feito. Então, pegando o gancho, né, André falou ali, eu achei muito importante, né, de olhar para as empresas especialistas, porque é dali que vai vir a expertise, né? A Preâmbulo tá há 34 anos, eles entendem do assunto, né? Como que eu hoje vou querer fazer um produto, né, que vá fazer tudo que a Preâmbulo faz, mais o que todas as outras empresas fazem ali, eu não vou conseguir, é impossível. Né? Então é importante ter essa consciência, né? Que o especialista sempre vai entregar mais rápido, com mais qualidade, mais alinhado ali com o que o mercado está demandando naquele momento, né? E vocês acham que o mercado hoje está cada vez mais exigente, na opinião de vocês? O que vocês analisam de acordo com o cenário que acontece? Com certeza. Então, o pessoal vai se acostumando, e também tem que lembrar que entra 100 mil advogados novos por ano. Então o pessoal que já está numa mentalidade digital, já não pensa mais em coisa instalada no computador, que é tudo na nuvem, quer poder fazer no celular. Então, desde a parte de interface ali das ferramentas, né, o pessoal já está voando, né? Então a cobrança é maior pela própria... as pessoas mais jovens que entram, né? Um volume enorme de advogados entrando todo ano. E como o Samuel comentou, quem está no, por exemplo, cálculo jurídico, a gente tem contato com milhares de advogados do Brasil inteiro. E esse pessoal vai dando feedback para a gente. Então, se você usa o programa, assim como o software da Preâmbulo, o LawVision também,
você está emprestando esse conhecimento do especialista que está recebendo feedback de advogados do Brasil inteiro. Então, é um efeito em rede, né? Você usa uma ferramenta que está evoluindo com o feedback de outros colegas teus, Exatamente. que às vezes até você enxerga ali como competidor e tal, mas na verdade ele está ajudando a ficar mais, essa área ficar mais eficiente. Crescer o produto, né? Crescer as soluções, né? Uhum. A gente pode perceber, né? Até com base no público mesmo, né? 15 anos atrás, 10 anos atrás, era uma necessidade que os escritórios, que as empresas tinham, que os profissionais tinham de uma forma geral. Aí fazendo a ponte com a tecnologia, por exemplo, né? Você pode perceber que as pessoas se tornaram cada vez mais exigentes, porque o tempo de resposta foi cada vez menor. Por exemplo, antes você pedia um táxi, esperava lá, ligava na central lá, esperava lá uns seus 15 minutos, né? Aqui em Curitiba, se estivesse chovendo, era meia hora para mais, né? Hoje em dia, se você chama, por exemplo, um Uber, né? E demora ali 5 minutos, 10 minutos, você já tá reclamando do motorista que não, né? O mercado está cada vez mais imediatista, né? Então, e além disso também, as ofertas aumentaram. Né, você trouxe o exemplo do táxi, você não tinha outra opção. Hoje eu posso pedir um Uber 99, então a mesma coisa no mercado ali dos sistemas, né? Poxa, eu tenho muitos sistemas e cada um tem um diferencial, então a régua vai aumentando, porque se você não ofertar, outra pessoa vai ofertar, então a exigência acaba aumentando por conta disso também, porque cada um que surge no mercado vem trazendo uma inovação, daí o cliente vai entendendo o que já tem disponível no mercado, então a exigência vai aumentando naturalmente. Né? É um ciclo, né? Então não dá para parar no tempo, né? Eu fui no evento semana passada em São Paulo, Digitalks. Não sei se vocês já foram nesse evento. Muito legal, assim, porque é tecnologia na veia, né? Marketing, vendas, mas resumindo, né, tinham 12 salas simultâneas acontecendo palestras e tal, eu consegui participar de várias ali, mas assim, o resumo, balanço geral do evento. Experiência do cliente é o que todo mundo está buscando, fazendo, trabalhando, né, para proporcionar uma experiência melhor, mas mais do que isso, personalização. Então, a personalização do atendimento, a personalização do nosso produto, a personalização do nosso serviço, né? É isso que esse consumidor, esses advogados que estão saindo agora e consumidores que estão aí cada vez mais exigentes, estão buscando personalização. Eles querem ser tratados como únicos. Então, a gente, né, que está nessa frente aí de oferecer tecnologia para esse público, a gente tem que estar muito ligado, conectado a isso. Oferecer experiência e oferecer cada vez mais personalização. Mas como que a gente vai oferecer personalização se não é um alfaiate, como diz o Thiago? E aí vai da expertise, da inteligência nossa fazer soluções que possam ser integradas. Então, cada vez mais a gente integra produtos, soluções, serviços para oferecer algo mais personalizado. Né? Então, assim, cara, esse é o... Fantástico. Né? Não, e legal, sabe o que é, Andréia? De novo, em todas as falas, vocês, né, comentam sobre pessoas. As pessoas, seja a pessoa final lá, que é o cliente, ou seja a pessoa inicial ali, que é o prestador de serviço, são pessoas. Né? Então, isso é incrível, você ouvir o cliente. É só você se colocar de uma forma prática no lugar do cliente. Se você vai buscar um serviço, um produto, né, você vai lá e compra, você fala assim, caramba, a gente comprou um cafezinho aqui agora de manhã, né? Fazer um merchan aqui, dar mais café aqui, né? Delicioso o café. Só que se o café ele fosse gostoso, mas o atendimento fosse péssimo, eu particularmente não voltaria mais lá. As pessoas, as pessoas finais em si, elas também prezam muito por isso, pela qualidade. E é por isso que as empresas, é por isso que os gestores, trazendo para o nosso meio, a gente precisa saber lidar, a gente precisa saber ouvir, tratar ela como única, como especial. Assim como também meu público interno, meu colaborador ali, né? Falar exatamente isso. Não é isso, Samuel? Beleza, porque essa ideia que eu preciso tratar todas as pessoas da minha equipe, né? Você trouxe o público interno, da mesma forma... Não é correto, porque cada um tem um seu jeito, a maneira como eu preciso lidar com ela, né? Eu não posso tratar todo mundo igual. Tem pessoas ali que eu
tem uma abordagem mais low touch, high touch ali, então isso a gente tem que se adaptar e ter esse entendimento, e isso faz toda a diferença quando eu falo em experiência do cliente, né? Porque para o meu público externo é a mesma coisa. Eu tenho clientes que ele não quer receber e-mail todo dia, né? Eu apresentando uma funcionalidade, trazendo uma novidade, isso aqui ele vai ficar de saco cheio de tanta informação, ele tá no outro estágio, né? Eu tenho que começar a entender, estudar os padrões para entender os perfis diferentes de clientes que eu tenho e me adaptar à realidade de cada um deles. Daí eu vou conseguir ser mais assertivo e melhorar essa experiência do cliente. E isso é que no final vai fazer toda a diferença, né? A Andrea acabou de trazer aí esses insights que ela trouxe aí do evento que ela participou, e é isso, né? É o que o mercado tá falando pra gente, né? Então a gente tem que estar pensando em maneiras de aprimorar, né, essas experiências, né? E entendendo que cada um é diferente e customizando nossas entregas, seja o próprio produto, o atendimento, o próprio marketing, né? Tudo isso eu preciso, né, segmentar ali para conseguir aumentar a qualidade, né? Vocês comentaram de atendimento ao cliente. Essa é uma área que a tecnologia pode trazer um impacto enorme para os escritórios. Porque o pessoal está acostumado a fazer aquela coisa padrão, a secretária atende, tem mais ou menos um processo, muitas vezes é tácito, né? Ninguém escreveu aquilo, ninguém pensou a respeito, ou nem discutiram a respeito. Meio que fica assim, ó, quando é assim, quando o cara é mais chato, eu mando pro meu amigo ali que tem o estômago mais resistente, ele atende o pessoal mais chato. Quando é o pessoal mais bacana, é tal pessoa que atende. Quando é questão financeira, às vezes não tá nem escrito, né? Verdade. E é bem interessante porque eu estava comentando com o Thiago que a nossa empresa ela é enxuta, né? Tem poucos funcionários para a quantidade de pessoas que a gente atende, né? E hoje o pessoal está acostumado, daí a questão da régua que sobe, né? O pessoal está acostumado com um conceito bem bacana que até é interessante os advogados e gestores de escritórios entenderem. É o conceito de omnichannel. A pessoa quer falar com a empresa no canal que ela tiver, em qualquer canal. Então, se ela viu uma publicação sua no Instagram, ela quer comentar e quer uma resposta. Ela quer falar com você no Messenger do Facebook, no e-mail, no WhatsApp, no LinkedIn, qualquer lugar que ela fale com a empresa e ela não está preocupada assim, aqui é o Instagram, não vou mandar dúvida técnica aqui, sabe? Ela quer mandar ali e vai ter um tratamento legal. Aí você tem ferramentas para você dar uma personalizada que agregam todas as conversas que você já teve com aquela pessoa. Então tá lá, tem o perfil lá do cliente, né, ferramentas de CRM, ferramentas de atendimento, que tá escrito lá, essa pessoa falou com você pelo Facebook tal dia e você respondeu tal dúvida. Essa pessoa falou com você por e-mail tal dia e você tirou uma dúvida comercial. E tá lá tudo escrito, então você consegue dar uma pegada mais personalizada para a pessoa e você consegue atender em vários canais diferentes, né? Esse que é o omnichannel, né? Vários canais, ou qualquer canal. E, às vezes, o escritório da advocacia, ele não estabelece esses canais ou essa metodologia para acompanhar os clientes, que se ele fizesse isso, ele vai tendo dados para depois de um tempo fazer o que o Samuel comentou de categorizar. Então eu tenho clientes que, o cara pergunta mais sobre o processo nessa etapa aqui. Esse cara com esse perfil, preciso dar um feedback para ele a cada 2 semanas, senão ele vai ligar aqui já com outro tom de voz. Então, existem formas de você padronizar isso, se antecipar e gerar um atendimento que o pessoal... Aí atendimento é uma coisa que não se replica, né? É uma coisa que as pessoas não copiam, né? É uma coisa única. E daí você vai gerando um karma ali que a pessoa vai indicar o teu escritório por causa do tipo de atendimento. E as pessoas são muito cativas de canal. Por exemplo, vai ter gente que fala pelo Instagram, você respondeu lá ela uma vez, ela vai sempre naquele canal. Então ela gosta daquilo ali, porque, sei lá, é o horário que coincide dela dar uma relaxada e lembrou de perguntar alguma coisa ali no Instagram. Então... É interessante o escritório pensar em formas de fazer isso ficar viável. Né? Não estou dizendo para você começar com todos os canais, né? Mas os canais que você atende hoje, dá uma padronizada, faz ali um perfil do cliente, vai acompanhando, anotando o que você conversou, como que aquele cliente né? Gera algumas pontuações ali, sei lá,
nível de estresse do cliente, alguma coisa assim. E é importante eu ter isso bem definido, porque não adianta também eu abrir 10 canais diferentes e eu não conseguir atender com qualidade através de todos eles, né? Então é preferível que eu tenha um só, bem estruturado, né? Onde eu consiga acompanhar, porque senão daí eu vou passar uma imagem desorganizada pro meu cliente, né? Talvez eu vou responder, o cliente trouxe ali alguma solicitação, eu respondi através de 2 canais diferentes a mesma coisa. Isso é terrível, né, para a imagem. Passa uma desorganização, né? Então, isso tem que ser observado, né? Quais são os canais adequados e o que você quer passar. Existem vários critérios que você pode, né, analisar aí quando você vai definir qual canal que você vai utilizar, né? Talvez para uma área técnica seja diferente, enfim, né? Aí existe outros critérios a serem analisados, mas também passa para o entendimento de que etapa que eu tô, né? Eu preciso, primeiramente, estruturar os meus canais, depois eu preciso centralizar minhas informações para ter um histórico, aí depois que eu tiver isso, eu vou para uma etapa que eu consigo atuar de uma maneira ativa, já entendendo os padrões, o que acontece e oferecendo soluções até mesmo antes que o cliente venha solicitar. Aí eu vou chegar naquele wow moment, né? Que é aquele que geralmente que vai impressionar ali, né? Que vai fazer o cliente pensar, nossa, mas esses caras são ótimos, eu nem precisei solicitar, eles já entregaram o que eu precisava, né? Porque você entende, você começa a entender certos padrões ali e não muda tanto. Claro que existem algumas questões que são específicas de um cliente ou de outro, né? Mas no fim, os processos, eles tendem a ter uma similaridade, né? E quando você começa a entender isso e agir de uma maneira ativa, você realmente vai elevar ali o teu nível de experiência de cliente para o cliente que você está oferecendo, né? É uma dica que eu dou. Olha só. Segura aí, Andréia. Anote. A dica da Andréia. Tá? Vamos lá. A primeira dica é a gente ter obsessão pelo cliente. A gente tem que ter, né? E a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar exatamente em tudo que a gente pode fazer para melhorar a experiência. Então, a dica que eu dou é... Você já ouviu falar em área de sucesso do cliente? Você que está aí me vendo. A área de sucesso do cliente, ela vem exatamente para fazer isso. Ah, mas não se aplica ao escritório de advocacia. Aplica sim. Com certeza. Aplica muito, né? Então, é lá nessa área que você vai falar da jornada do cliente. E você não precisa pensar muito em, nossa, mas é tecnologia, mas é isso. Não. O feijão com arroz mesmo, bem feito. Aquilo que você falou, se coloque no lugar do cliente. Como que ele é atendido? Como é que ele chega aqui, né? Qual é a passagem de bastão aqui dentro do escritório? Como que funciona isso? Quais são os canais de atendimento que nós temos hoje aberto? Quem está responsável por responder isso? Quem manda os relatórios para o cliente? Quem confere, né? Quem pensa no aplicativo para o cliente poder consultar e não ter que ficar ligando para o escritório perguntando como é que está a posição do processo? Quais são os canais para falar diretamente com os advogados? Então, aí você consegue unir a tecnologia, mas a uma metodologia, a você pensar na jornada. Então, se você não sabe ainda sobre sucesso do cliente, eu acho que é o momento de você pensar nisso. Porque se aplica, é o que a gente está fazendo na preâmbulo, então você pensa... Atendimento, obsessão pelo cliente. Então, a gente monta uma área, uma cultura, não é só uma área, uma cultura de sucesso do cliente que deve ser compartilhada na empresa como um todo, né? Mas por que não ter uma área? Ter representantes ali dentro do escritório de advocacia ou qualquer empresa que vão ter essa obsessão pelo cliente e vão buscar tudo que é possível ser feito para melhorar a experiência, para aumentar a personalização, a transparência, a assertividade e a agilidade no atendimento, porque é isso que eles estão buscando. Fantástico, Andréia. Às vezes às vezes não, é muito comum, né? Em muitos escritórios, às vezes, nós encontramos resistências, né? E a resistência não é resistência financeira, não é resistência de pessoas, mas sim resistência de cultura. Sim. Né? Quando a gente começa a trabalhar com a cultura do escritório, aí sim a gente começa a encontrar algumas dificuldades que precisam ser, né, ajustadas, reorganizadas, e às vezes, até estava conversando com o Maurício um pouco antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, às vezes uma pessoa talvez até tenha a motivação, a intenção de fazer mudança daquele negócio, né, naquele meio, naquele escritório, naquela empresa, naquele departamento, só que sozinho ela não consegue. Aí às vezes é importante buscar pessoas que sejam especialistas nesse meio,
né? Não é problema nenhum falar assim, puxa, então se eu estou buscando especialista é porque, né, eu não sei lidar com o negócio. Às vezes pode ser que você não saiba lidar com o negócio mesmo, não saiba como começar, por exemplo, a jornada do cliente, né? Então, se você encontra pessoas especialistas que consigam resolver e te ajudar a chegar nos primeiros resultados, né, nos resultados gerais totais, nos primeiros resultados, o negócio começa a tomar forma, né? A cultura em si, ela é algo que ela precisa constantemente passar por reavaliações, né, Samuel? Sim. E quando, que nem você falou, às vezes existe aquela pessoa que está disposta a trazer essa mudança, né? E ela tem as dificuldades porque ela precisa ser uma influenciadora, ela precisa disseminar aquela ideia, aquela cultura. E muitas vezes é pesado você fazer isso sozinho, você fica sobrecarregado e até às vezes desmotivado. Então, quando você conta com um especialista para te ajudar, aí você tende a disseminar de uma forma mais rápida, você traz uma opinião de alguém que vai estar ali balizando aquilo que você está trazendo e até aprimorando as ideias que você tem e te motivando mais e ajudando a você realmente ser a chave ali para mudança de cultura no ambiente que você está inserido ali, né? Então é muito importante isso. Não é fácil, né? Você, né, tomar essa iniciativa, mas é o que faz a diferença, né? As grandes mudanças, as grandes mudanças sempre tem alguém que toma essa frente, né? Então, não dá pra você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então, se você quiser gerar essa mudança ali dentro do teu negócio, você precisa encarar esse desafio e uma ajuda ali pode fazer toda a diferença, né? Peter Drucker, hein? Que citou essa frase, Samuel, muito bem. E a gente pode perceber, né? Em todas as áreas, em todos os campos, há espaço para mudança, né? Agora existem, né, as mudanças que são feitas simplesmente né, que as pessoas acham que devem ser mudadas, que talvez não agreguem resultados. Por exemplo, vamos trazer situações aqui. Eu vou mudar de software jurídico ou vou mudar de ferramenta de análise de dados, porque talvez as minhas ferramentas aqui não resolvem o que eu preciso. Mas a questão às vezes não é a ferramenta, é o procedimento como é executado, é a cultura da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou mudar, vou começar a depositar a confiança em outro software jurídico. Ele vai ser a solução do meu negócio. Eu vou começar a depositar todas as minhas fichas, o meu sistema que faz os cálculos aqui para mim dentro do escritório, porque acho que o sistema aqui que eu tenho já não traz as informações que eu preciso. E na verdade, não, ela vai manter se ela mantiver a mesma cultura, o sistema vai continuar desatualizado. Eu tô transferindo a responsabilidade para o sistema. Você começa a transferir, exatamente, Samuel. Essa é a palavra-chave, essa é a palavra especial. Então a gente precisa fazer isso, né, sempre olhando principalmente para os resultados, né? Aonde eu quero chegar, né, nos processos. Que é o que ele falou lá no começo, né? A gente quer que a ferramenta tenha tudo, ela é subutilizada às vezes, mas o processo não está bem desenhado. No papel, ou enfim, não está. O processo não está bem descrito, o processo não está bem definido dentro do negócio. E aí você quer que o software resolva. E ele não vai resolver. É porque daí você não tem um senso de propósito, né? Você não sabe onde que você quer chegar, então você só vai indo. Né? Então, quando você tem o teu propósito bem definido, tua missão, onde você quer chegar, tá claro para todo mundo, né? Quais são seus objetivos. Aí você começa a pensar qual é o processo que eu preciso implementar para alcançar esses objetivos. Aí depois, quais são as ferramentas que eu devo utilizar. Como que eu vou fazer as pessoas que estão envolvidas nesse processo estarem engajadas com esses objetivos. Quando existe esse senso, as coisas vão fluir de uma maneira melhor, né? Porque tá todo mundo alinhado com a ferramenta, com o processo, né? É uma questão de alinhamento estratégico mesmo, né? Eu acho que... E, assim, é uma questão que tem que partir da gestão, né? Então, é importante, né? Eu entender todo o quebra-cabeça, né? Não posso, né, olhar só pra ferramenta, é uma peça do quebra-cabeça, né? Não adianta eu... E a mudança de mindset eu também considero, sabe? Que é aquilo que a gente tava falando aqui no começo também. A gente tava acostumado a empurrar, né? Gestores, diretores, enfim, empurrar o processo, empurrar as tarefas, empurrar para que a coisa aconteça.
E aí, trazendo de novo para a tecnologia, que é o nosso tema aqui, como que a tecnologia está mudando isso, né? Então, por exemplo, a gente tem workflow, por exemplo, que é o que a gente está trabalhando muito. É uma mudança total de mindset. Porque uma vez que o processo está bem definido no escritório e você parametriza, você calibra, você inclui isso dentro de um sistema, o sistema passa a empurrar todo o processo, o gestor ele passa a monitorar o que está acontecendo, né? Então, aí você tem a ferramenta como tua total aliada, mas eu vejo que ainda tem uma barreira ainda disso, porque as pessoas às vezes gostam de empurrar o processo, né? Não, então você faz isso, você já fez? Você já fez? Aí, terminou? Você tá com tantos prazos ali em aberto, você tal. Não, e pensa, você parametrizar, dá um trabalho, você parametriza, mas depois só vai. O sistema empurra e notifica, não fez, tá pendente, não fez. Então, é uma mudança de mindset, mas isso tá linkado com a tecnologia, cara. É isso que eu acho que o advogado tem que pensar, entendeu? Pois é, a questão do procedimento, né? Você tem que... tudo faz parte de um planejamento também, né? Porque tem muito escritório hoje que é assim, só executa. Às vezes faz 2, 3, 4 vezes a mesma coisa para chegar no mesmo resultado. E quando você projeta isso através de um fluxo, e às vezes não precisa nem ser um fluxo bonitinho ali que você desenha logo de cara, não. Pega um papel, uma caneta e começa a rascunhar ali os procedimentos. Aí a pergunta que eu faço para você que está ouvindo a gente, você tem no teu escritório todos os procedimentos, todos os fluxos bem elaborados? Incrível quando a gente pega, muitas vezes, alguns casos, alguns cases, que a pessoa ela fala assim, não, tá tudo funcionando 100% aqui. Só que a gente começa a reanalisar, reavaliar, porque é um fluxo que era antigo, passado, e às vezes ou introduz, né, ou um procedimento a menos ali, ou por conta de ferramentas tecnológicas hoje, você consegue agilizar também esse processo. E eles falam assim, caramba, como que eu não tinha observado isso? Porque ele está no meio do negócio, no meio da operação. E às vezes ele fica tão naquele piloto automático que ele não consegue ver outras facetas. O processo não precisa ser escrito em pedra, né? Ele tem que ser dinâmico, imutável, adaptável, né? Exatamente. A realidade vai mudando, né? Lá na Lawview a gente já adotou estratégias diferentes, né, de time, e isso impacta no processo e ferramentas, então a gente precisa estar sempre se adaptando. Isso se aplica para qualquer contexto aí, né? A gente precisa ter os processos definidos e avaliar eles constantemente, porque seja por diversos motivos, eles vão precisar evoluir. Agora uma pergunta, vamos, né, fazer uma roda aqui, já que estamos com 3 grandes profissionais nessas áreas aqui. Hoje, Maurício, a Cálculo Jurídico, ela possui quantos colaboradores lá que você acaba cuidando, gerenciando e supervisionando? Diretamente são 20 pessoas. A gente mantém uma equipe bem enxuta. Tem, claro, terceirizados, pessoas que a gente subcontrata para fazer alguma parte do atendimento, uma triagem inicial. O atendimento é a área nossa que realmente demanda mais pessoal, né, porque vai aumentando o número de assinantes e a gente quer manter esse padrão de resposta rápida, quer manter um atendimento de primeira. E isso para a gente traz muitos benefícios, né? Então a gente acaba vendo formas de escalar sem aumentar muito a equipe. E dentro da equipe a gente mantém pequena a equipe por uma questão de eficiência de comunicação, né? A gente tem pessoas que a gente faz um processo seletivo bem forte, pessoas muito capacitadas e muito eficientes também. Então a gente foca em ser bem eficientes. Que bacana. Com processos bem otimizados também, que vão sendo otimizados com o tempo, né? A gente não quer... Tudo que é top-down, assim, né? Tudo que é cascata acaba quebrando na primeira, segunda iteração, né? Então, a gente faz uma coisa que é meio viva ali, né? Que vai melhorando de forma orgânica. E daí na equipe a gente sempre fala, poxa, começa com um processo que ele seja juros compostos, né? Um processo que começa lento ali e vai melhorando com o tempo, né? Um processo de loop fechado que a gente fala. Então você tem o processo, você mede e vê o feedback. Aí beleza, aí você melhora o teu processo um pouquinho. Não tenta deixar ele ótimo já no começo, sabe? Ele vai melhorando com o feedback. Então isso aí gera uma eficiência no longo prazo muito alta. Daí a gente consegue ter uma empresa que
Se não fosse os processos, as ferramentas, teria que ter 100, 200 pessoas para atender. Caramba. De 100 para 20, né? Uhum. Muito legal, muito bacana. Agora, pegando esse gancho também nessa pergunta, eu transfiro essa pergunta para a Andréia, né? E aí, Andréia, quantas pessoas hoje estão trabalhando na Preâmbulo Tech? Como que funciona essa organização lá dentro? Você como gestora, como líder, né? Dentro da organização. Eu hoje dirijo as áreas de marketing e de sucesso do cliente, né? Então, a área de negócios como um todo. A gente tem hoje quase 150 colaboradores, né? Por mais que a gente trabalhe muito para otimizar processos e usar, a gente precisa de muita gente ainda, porque aquilo que eu falei lá no começo, é muita parametrização. Então, o sistema é o mesmo, né? O software é o mesmo que a gente entrega, não fazemos sob medida, mas ele é altamente parametrizável. Então, o nosso time, ele é composto hoje de, 30% mais ou menos advogados. Então, são pessoas, advogados, para falar com advogados que tragam esse conhecimento e repassem isso e entendam melhor o nosso cliente, né? Então, a gente também trabalha muito nessa busca da melhoria contínua, a gente está buscando muito essa questão de trabalhar o sucesso do cliente, essa área toda, né, que a gente está trabalhando ali, mas não para. Cada vez a plataforma aumenta mais, a demanda aumenta mais e as especialidades que a gente atende também são, então, bancário, por exemplo, a gente é muito forte bancário. Só que para implantar uma operação bancária aí, como a gente implanta, de 600 advogados dentro do escritório, é um desafio. Então, eu tenho que colocar 2, 3 profissionais, né, fazendo essa operação funcionar. Então, por isso, a gente tem bastante gente ainda, Brasil inteiro, aí com a pandemia, abriu-se essa possibilidade, era só curitibanos que tinham no nosso time. Hoje, a gente tem aí no Brasil inteiro, a gente tem colaboradores fazendo implementação, atendendo suporte, vendendo, enfim, eu acho que é mais ou menos nessa linha aí, sabe? Abriu-se. Que bacana. Para isso, e a gente tem trabalhado muito nessa questão aí de o advogado também vir e atender o nosso cliente cada vez mais, com mais personalização. Olha, isso aí faz todo sentido no final, né? A experiência do cliente ali, quando o cliente realmente traz isso, né? Como, puxa, eu estou sendo muito bem atendido aqui, é com essa empresa aqui que eu vou continuar, né? Com esses profissionais que eu vou continuar a minha batalha, a minha jornada aqui daqui para frente, né? Sim. E você, Samuel? Me conta aí um pouquinho, né, da tua experiência interna, né? Quantos funcionários hoje a Law Vision trabalha? Como que funciona a tua coordenação lá? O que você sente que é importante direcionar o foco? Nossa equipe também é bem enxuta, a gente tá com 16 pessoas. Talvez há uns 2 anos atrás a gente tinha quase 30 pessoas. Por quê? Porque a gente também passou por um processo de aprendizado, né? Porque as demandas do mercado, elas vêm em grande quantidade, né? A gente tem uma fila de demandas aí no nosso roadmap que a gente está constantemente priorizando. A gente faz reuniões semanais para priorizar as demandas, né? É uma quantidade muito grande, né? E a gente entendeu que a gente precisa focar em entender o que realmente é prioritário. Não dá para eu abraçar o mundo, né? Então, a gente aprendeu muito com o passar do tempo que a gente precisa saber, né, o que realmente vai fazer diferença lá para o cliente e focar naquilo primeiro. As outras coisas que não são tão importantes, talvez elas possam esperar um pouco mais. Não preciso ter a mesma velocidade para atender todas as demandas, né? E a gente começou a entender isso e adaptar vários processos. E assim, em nível de satisfação do cliente, a gente também, uma das áreas que a gente tem é a de CS, né, de atendimento ali. A gente praticamente zerou reclamações, né? Por mais que alguns prazos eles são maiores do que talvez o cliente possa ter a expectativa, a gente fala com clareza para ele, olha, essa tua solicitação eu vou precisar de tanto tempo e tá tudo certo. O importante é eu manter a comunicação e alinhar a expectativa. Uhum. Exatamente. Uma vez que a expectativa tá alinhada, eu não preciso ter medo, eu preciso, né, me garantir naquilo que eu faço bem, né? E fazer um negócio bem feito e atender com qualidade, né? E as coisas vão fluindo, o cliente vai enxergando isso, ele vai entendendo, né?
Então, assim, a equipe passou muito por essa conscientização, né? Porque todos têm que estar alinhados, né? A gente fala ali que a gente tem uma costura customer-centric, né? A gente olha para o que o cliente quer, né? A gente vai... o pessoal do desenvolvimento, às vezes, ele só olha, poxa, eu preciso desenvolver isso, por que eu Pô, mas agora eu tenho que parar o que eu tô fazendo para fazer outra coisa? Né? E quando a gente alinha com todo mundo e as pessoas entendem por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, as coisas tendem a fluir de uma maneira muito melhor. E passa pela equipe inteira. E quando a gente trabalha com uma equipe enxuta, a gente tem mais facilidade de fazer isso. Né? Tá todo mundo conversando com todo mundo sabe, né, quais são os clientes ali que demandam mais ação naquele determinado momento, né? E essa fluidez é legal quando a gente trabalha com uma equipe enxuta, né? É bom demais. Agora é incrível assim que vocês mencionaram, né? As mudanças elas acontecem de dentro para fora. Não adianta querer mudar o que está lá fora, que são os clientes, se o interno não está legal, né? Aquela história, né? Tem aquele ditado: em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Só que pra gente, como profissionais, a gente tem que mudar. Não é espeto de pau, é espeto de aço mesmo. O negócio tem que funcionar de dentro para fora. Uma pergunta que eu sempre coloco em questão é: se você fosse cliente, você contrataria a sua empresa ou o seu serviço conhecendo todos os procedimentos que estão envolvidos? Será que se o teu cliente descobrisse hoje como que funciona todos os procedimentos desde o início, fechamento do contrato, até a finalização do serviço, contrataria a tua empresa? Olha, essa pergunta é muito legal. E eu vou até dar uma dica prática, porque uma coisa que a gente faz com os novos funcionários, né, os novos colaboradores, a gente fala para eles que eles estão numa posição que é privilegiada em relação a quem já está dentro da empresa, que é poder chegar e olhar a empresa como se fosse o cliente pela primeira vez. Né? A gente que já está dentro, a gente já tem uma série... Sabe quando você mostra alguma coisa para alguém? Me ajuda aqui que eu não estou conseguindo... A pessoa olha, não, tá aqui. Você fala, nossa, eu passei o olho 10 vezes aqui e não vi essa questão. A pessoa que está entrando, ela tem uma... geralmente a pessoa que está entrando na empresa, ela fica, não quero saber a tua opinião. Mas a opinião dela é uma das mais valiosas, porque ela está vendo pela primeira vez. E quem já está na empresa não tem como ver pela primeira vez. A primeira vez é uma coisa só, né? Não tem como desver. Então, essa pessoa que entra, ela tem a capacidade de ajudar, inclusive, a criar processos novos para o atendimento, né? Então, isso é muito importante, né? Do ponto de vista de... como que eu contrataria o meu serviço? Pô, para quem já está dentro da empresa, é muito difícil responder isso. Agora, você perguntar para um novo colaborador que acabou de entrar, você contrataria o serviço dado que você viu isso agora, que você está entrando? Isso é bem legal. Por que não? Que objeções você teve? Que dificuldade você teve? No nosso caso, geralmente o colaborador novo ele traz muito feedback de UX, né, que a gente fala, User Experience, né, que é justamente a experiência do usuário ali na tela. Né? Poxa, eu fiquei procurando por 10 segundos o botão. Aí eu tive que ler a tela e... Aí todo mundo que já está dentro da empresa já sabe onde fica o botão. E clica sem pensar. Mas o cara que nunca viu o botão, ele tem que pensar um pouquinho mais. E isso é, uma baita oportunidade para os escritórios, né? Que toda hora está entrando estagiário, está entrando algum outro colaborador, está entrando alguma posição nova, porque é a chance de você estabelecer procedimentos novos. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, olha só que bobinho que é, mas é muito prático. Você criar um documento muito simples, que ele pode ir evoluindo com o tempo, mas que você coloca algumas boas práticas para todo mundo que entra na empresa. Aí, uma das boas práticas bem, bem simples que a gente colocou é como atender o telefone. Tem empresa que não tem isso padronizado. É escritório que a pessoa atende pronto, daí, da onde que... A pessoa que tá ligando, da onde que é? Pois aqui é do não sei quem e não sei quem advogados. Tá. Com quem que eu tô falando? Você tá falando com não sei quem. Tá. Poxa, por que você já não fala assim... Alô? Não, a gente falava assim na empresa, nome da empresa, nome da pessoa, bom dia, boa tarde. Então, eu trabalhei na empresa que chamava Solves. Solves, Maurício, bom dia. Pô, bacana, né? A pessoa já sabe que ligou pro lugar certo, com quem que tá falando e ainda recebeu
poxa, isso aqui é Customer Experience, né? Isso é Customer Success. Aí você faz o seguinte, escreve esse procedimento e todo mundo que entrar, você fala que precisa atender o telefone assim. Vai passar um tempo, todo mundo vai estar fazendo, até quem já estava. Porque a pessoa vai perceber que é melhor. Vai ver o cara novo, pô, você atende o telefone de um jeito bacana. Tá no manual que o presidente da empresa escreveu aqui. Pô, que bacana isso, cara. Vou começar a atender o telefone assim, porque toda vez que eu falo pronto, alguém fala, pô, tô pronto também, ou sei lá, faz uma brincadeira. Então, é simples. Aí depois de um tempo, isso você vai colocando no papel os procedimentos, depois que você já tá fazendo ele por um tempo, é que nem o Daniel San, né? Primeiro fica só lixando o carro. Encerando o carro, pintando cerca. Depois que você vai que você quer, né, chegar na coisa real mesmo, você já sabe o que você precisa. Então é mais ou menos essa dica prática aí que eu deixo para os escritórios. Aproveitar os novos entrantes para criar processos muito simples, né, minimalistas ali primeiro, que vão evoluindo com o tempo. E a questão principal nisso tudo é quem está acima, os gestores, os diretores, sócios, enfim, independente da denominação, ouvir, né? Porque não adianta você só chegar e perguntar, mas o que você está sentindo hoje da minha empresa? Da nossa empresa agora, já que você é um novo colaborador. E não tratar aquela informação também, né? Porque é incrível quando nós trabalhamos com a mentoria hoje nos escritórios, porque a gente conversa também com o público, ou seja, com toda a equipe, seja estratégica, a equipe tática ou operacional. Então, com todo mundo a gente conversa. E a gente procura entender também a realidade que eles passam no dia a dia. E é incrível que, às vezes, eles já têm a solução. E a gente só vai traduzir o que ele está sentindo, o que está vivenciando, ou o que ele precisa para os sócios. Aí eles são muitas vezes ouvidos. Aí eles ouvem a gente, por ser uma pessoa externa. É lógico, o nosso conhecimento contribui muito, mas às vezes o teu profissional aí, que está trabalhando junto com você aí, que às vezes, né, parece que não traz ideias, não traz aquela tempestade de ideias, né, o brainstorm, é o cara que vai muitas vezes dar as melhores soluções para você. Tanto, né? De casa, às vezes faz milagre sim, né? Com certeza, né? Então, assim, nós, de uma forma geral, a gente procura fazer tudo está interligado, né? Pessoas, procedimentos, tecnologias, resultados, enfim. Mas é importante que a gente tenha esse hábito de ouvir, esse hábito de escutar e colocar em prática também, não ignorar. Né? De mensurar, né, Thiago? Porque... respondendo a tua pergunta, é difícil, eu concordo com o Maurício, é difícil a gente responder isso. Mas que forma, então, seria eficiente da gente olhar para isso? Eu olho para isso vendo a quantidade de clientes que entram novos na Preâmbulo indicado por outros. Aí está a nossa métrica, porque se a maior parte das nossas vendas são feitas para indicações, é porque a gente está fazendo um trabalho bem feito. A gente tem um produto bem... Porque senão não teria tudo isso de indicação. Outra métrica, a movimentação nossa da Preâmbulo de crescimento no produto e no tamanho da companhia e quantidade de pessoas, tudo, ela está muito embasada no próprio cliente. Então esse é um outro grande sinal que a gente está no caminho correto, que a gente está fazendo um bom atendimento, um bom serviço, oferecendo realmente uma solução que faça diferença na vida do advogado, do cliente, né? Então eu te respondo, sabe, com esse olhar de fora para dentro mesmo. Que bacana, isso é bacana, muito legal. Né? A gente precisa, de uma forma geral, estar antenado em tudo que está acontecendo. A gente, como gestor, a gente precisa saber o que está acontecendo externamente, o que está acontecendo internamente, reavaliar, reestruturar. Se a gente não consegue chegar nos resultados, encontrar pessoas que possam, né, trazer, me ajudar a pensar nessas soluções, e até puxando um pouquinho o gancho, né, para a Elza justamente trabalha com todas as áreas, né, desde finanças, marketing, controladoria jurídica, a produção e tecnologia, planejamento estratégico, capital humano, societário, experiência do cliente, justamente para que a gente consiga montar o melhor quebra-cabeça de acordo com a necessidade que você, advogado, você, departamento jurídico, acaba precisando. Porque até a própria, né, a melhoria contínua, né,
isso é antigo, coisa dos japoneses lá, né? Kaizen. Prevê, se você tenta, não consegue chegar no resultado, procura alguém que ajude, que eu te auxilie, né? Então, a gente sempre está à total disposição justamente por conta disso. E até, vocês viram, ó, já se passaram quase 1 hora no nosso podcast aqui, desde que a gente iniciou, uma conversa muito agradável. Muito legal. E esse mês, inclusive, pessoal, mês de setembro, super promoção da ELS. Super promoção? Olha, né? Vamos ver, qual vai Maurício. Qual vai ser? Vamos deixar isso aqui pro nosso departamento comercial lá. O nosso comercial, nossa Letícia Gaijutz lá, expert nessa área, vai trazer a melhor possibilidade de negociação para os nossos clientes. Mas, nesse mês de setembro, a gente vai falar muito sobre produção jurídica e tecnologia. Então acompanhe nossos canais, acompanhe também os canais dos nossos parceiros aqui, da Preâmbulo Tech, da Law Vision, da Cálculo Jurídico, porque muita informação a gente vai compartilhar. Esse podcast vai ficar disponível para você assistir quantas vezes, ouvir quantas vezes vocês quiserem. Nós temos outros canais, outros programas aqui também, né? Com os nossos colegas da mentoria da ELS. Então nesse mês a gente vai focar principalmente na produção. A gente vai falar sobre softwares jurídicos. Até uma pergunta que eu vou colocar lá: existe o melhor software jurídico? Até eu escrevi lá, Andréia, um artigo que vai ser lançado. Software jurídico, melhor nem ter. Eita mesmo. Como assim? Vamos ver. Como assim? Né? Então, se você... Deixa eu brigar com a Andréia aqui. Não, por favor. Pelo contrário, né? Somos amigos aqui de longa data, mas... Deixa eu aprovar esse artigo aí. Vamos ver esse artigo aí, né? Se você não leu ainda, antes de pensar em qualquer mudança, leia esse artigo, né? E falando sobre workflow, sobre dashboards, enfim, vai ser um mês recheado de bastante conteúdo, bastante informação aí para você que acompanha a gente. Só que aqui, ó, Maurício nos prometeu que ia ter um segredo a ser revelado, Maurício. Qual que é esse segredo? Já consegue revelar pra gente isso aí? Pô, vamos ver. Olha só, tava ouvindo a conversa aqui, o segredo é as pessoas da gestão botarem a mão na massa. Então, eu acho que isso faz parte de uma cultura diferente, né? Às vezes a gente tá aquela coisa assim, top-down, né? Top-bottom ali, que fica só passando, testa isso aqui, faz isso aqui. Mas se você dá o exemplo, né? Você faz a primeira interação ali da ferramenta que você quer usar. Experimenta você, não fica jogando lá porque o vendedor te ligou. Aí você joga lá pro teu time e testa isso aí, né? Quem sabe, você não tem um tempo para dar uma mexida nisso, para dar uma explorada, conversar com o time, ver as dificuldades reais, né? Tá trazendo uma ferramenta, será que o pessoal já não estudou isso aí, né? Porque às vezes você tá atropelando alguém. E eu queria trazer pensando aqui na nossa conversa, pensar num procedimento prático aqui para os escritórios que estão nos ouvindo aplicarem assim que terminar de ouvir a gente aqui. Que é o seguinte, a gente falou de Customer Success, né? Customer Success é uma filosofia, né? Uma mentalidade que precisa ser colocada na empresa. E como é que você traduz isso em ações práticas? Vou dar um exemplo bem prático. Uma coisa que o pessoal da área de tecnologia faz que os advogados poderiam fazer muito mais. É o FAQs, né? Perguntas frequentes, Frequently Asked Questions. Poxa, dificilmente eu entro num site do escritório de advocacia e tá lá perguntas frequentes. Né? Às vezes você entra num site do escritório de advocacia e você, será que esses caras vão resolver o meu problema? Pô, o que vocês fazem? Quanto tempo demora o meu processo e tal? Então, olha que simples. O pessoal liga no teu escritório, o que eles perguntam? Anota a pergunta. Aí se o pessoal perguntar bastante aquela dúvida, já pode ir para perguntas frequentes no teu site. Isso aí já é uma mentalidade de Customer Success. Sim. Né? Você responder a pergunta antes dela acontecer. Uhum. E isso, olha os benefícios secundários, terciários, quaternários que você tem com isso. A pessoa vai te encontrar na internet, porque aquela pergunta, provavelmente ela pergunta isso no Google também, então ela vai cair no teu site. Então você vai atrair mais clientes. Outra, você vai converter mais, porque a pessoa já chega mais direta ali, já sabe, já tirou várias das dúvidas. Você vai poupar o teu tempo dos colaboradores. E a pessoa você cria um mecanismo,
né, que vai sendo otimizado com o tempo. Opa, eu tirei as principais perguntas, as 5 principais perguntas, começa com 3, vai. Pega as principais 3 perguntas que todo mundo faz nos primeiros atendimentos ou na hora de fechar. Coloca no teu site. Ah, mas o meu site é ruim porque eu tenho que falar com a agência. Pô, já detectou um problema aí, tem que ser fácil de alterar. Então, beleza. Olha como a mentalidade de Customer Success vai mexendo nas coisas na tua empresa. Né? Você já começa a ver, pô, meu site antes ninguém mexia, não tinha problema. Agora eu quero alimentar sempre com perguntas frequentes, com otimizações e não consigo. Olha só, outro efeito. Você já começa a mexer nas estruturas dentro da tua empresa. Isso que é ser customer centric, né? Ser parte do cliente, vai pá, toda a empresa sendo alterada. Aí você... Beleza, começou a colocar as perguntas frequentes e começou a ver, poxa, tem alguns procedimentos que eu posso melhorar aqui. Tem uma pergunta frequente que eu quero saber, sei lá, qual o prazo do meu processo, quer dizer, quando que vai ser a próxima etapa e tal. Poxa, vê com o pessoal da Preâmbulo, vê com o pessoal da LawVision como que dá para exibir isso aqui para o cliente. Ele não precisa ficar te perguntando, ele já olha lá num painel dele. Show de bola, resolveu outro problema, né? Diminuiu, liberou mais tempo da equipe. Aí, legal, você já criou uma semente ali que já vai começar a dar benefícios, que é perguntas frequentes. Aí, poxa, agora eu gostei dessa área de Customer Success. Eu quero dar um passo adiante, quero evoluir ela, quero aplicar as melhores práticas de Customer Success. Aí, pô, você já fez um pouquinho, já entendeu as dificuldades, já listou. Agora você está no momento bom para contratar o pessoal da ELS, que daí vai trazer expertise para multiplicar aquela sementinha ali que você já tinha plantado. Então, olha só que legal, você parte de um perguntas frequentes, que qualquer um que atende cliente na empresa pode fazer. Claro. E vai indo para um processo bem grande. Então, por isso que o segredo é, pô, você está me ouvindo aqui, você é gestor? Começa, pega uma folha de papel agora, escreve 3 perguntas que teus clientes fazem. Tenho certeza que você lembra de memória. Não precisa perguntar para ninguém, não. Isso aí não é um segredo, na verdade, uma lição, hein, Maurício? Top. Gostei, hein? Mas bacana, pessoal. A gente vai finalizando por aqui, mas eu quero agradecer aqui a participação desses 3 feras aqui, né? Em cada um na sua modalidade. André Andreata, né? Diretora de marketing, isso, né? E sucesso do cliente. E sucesso do cliente. Considerações finais, fique à vontade, André. Queira se despedir do público. Obrigada, Thiago, pelo convite. Obrigada, Els. Obrigada a vocês também. O papo foi muito agradável. Gostoso. Adorei. Muito divertido, né? Muito, muito bom mesmo. E também a gente fica aí à disposição aí, né? Preâmbulo Tech aí tem todos os canais aí abertos aí pra conversar com a gente. Comigo também, né? Obviamente, tá? Foi muito legal. Tô disposta aí pra outros podcasts, hein? Guardem esse nome, ó, André e Andreata. Se precisarem de alguma coisa, né? Tem toda uma equipe à disposição lá, mas ela também se colocou à disposição em atender, em conversar com você diretamente. Sei. E temos também o diretor de negócios, né? De unidade de negócios, né? Samuel, que participou ativamente aqui. Agradeço muito a sua presença, Samuel. Foi um bate-papo bem descontraído. Espero que você também tenha gostado de participar. E deixo para você, né, as considerações finais desse encontro. Eu que tenho que agradecer, é uma honra aqui estar no meio dessas feras aí, aprendendo, trocando bastante coisa. Acho que isso é ótimo, né? A gente tá aqui tendo esse momento aí de aprendizado e troca. E como última visão aqui, último pensamento, né? Essas dicas todas aí que foram colocadas, né? Você tem que pensar no teu ganho direto, né? Porque no final das contas, teu escritório, tua empresa, são negócios que tem que gerar lucratividade. Quando você automatiza os teus processos, você reduz teu custo, e depois vai acontecer aquilo que a Andrea falou, que é o mais precioso de tudo, né? As indicações vão aparecer, você vai aumentar teu lucro, né? Então, isso aí fica como último pensamento, né? Bacana. O resultado prático de tudo isso que a gente tá falando, né? Só pra amarrar, assim, né? E é isso, é um prazer aqui. Obrigado pelo convite, sempre que quiserem, estou à disposição. Você que está acompanhando a gente aqui, procura lá sobre o LawVision, a gente vai tomar um café com você, conversar, explicar um pouco o que a gente faz e te ajudar aí a alcançar melhores resultados, que no final só, isso que interessa. Dizem que lá na LawVision tem o melhor cafezinho lá, né? Com certeza, só passar lá que você vai saber. E para finalizar aqui, nosso parceiro, já é a segunda vez que eu chamo o Maurício também, né? Para um encontro
encontro como esse. Ano passado a gente teve um evento, a gente conversou bastante com ele também. Mas quero agradecer também a sua presença, Maurício, aqui, conversando com a gente, né? Trazendo as tuas ideias, a tua dica ali, né? O teu segredo aqui, que com certeza, né, para quem tá ouvindo aqui vai fazer muita diferença, e espero que esteja conosco também nos próximos encontros aí, nas próximas vezes, né? Obrigado pelo convite, meus parceiros da ELS. Muito obrigado pela conversa, todo mundo, quem está assistindo. E eu queria dizer para vocês que calculojuridico.com.br, né, aproveitando o merchan, todo advogado tem que fazer um cálculo alguma hora, seja uma atualização de débitos judiciais, seja um cálculo trabalhista, previdenciário, civil, família, penal, tributário. O Cálculo Jurídico é a plataforma na nuvem que faz tudo isso aí para vocês. E tem um atendimento que é maravilhoso. Então, se vocês quiserem ver um exemplo legal de atendimento ao cliente lá, só falar com o nosso time. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Bacana, Maurício. Então, finalizamos aqui mais um Papo de Gestor, esse canal que foi promovido e criado justamente para você que é gestor, que você que está no coração da situação, da necessidade do escritório, do departamento, para que consiga também abrir cada vez mais a mente e pensar de uma forma muito mais clara, tá certo? Um grande abraço a todos, nos encontramos nos próximos programas aí, e acompanhem nossos canais, né? ELS Inovação na Advocacia. Um abraço a todos. É isso aí, se Tchau. inscreva.